O verão se aproxima e as temperaturas já começaram a subir. E nesta época do ano, o corpo humano requer ainda mais hidratação. Com o aumento da temperatura, o nosso corpo também fica numa temperatura mais elevada. E com isso, a gente transpira para poder manter essa temperatura equilibrada. Ou seja, a gente vai estar perdendo água para o ambiente. Necessariamente, a gente vai precisar de mais água, então, no nosso corpo para o bom funcionamento dele. Os principais sintomas de desidratação são a urina, que fica muito escura. Você pode, é até uma maneira de medir a desidratação. Você observa se a urina clara mostra que você está bem hidratado. Se ela estiver um pouquinho mais escura, já é um sintoma. E ela bem escura, se você está totalmente desidratado, você precisa beber água. Outro sintoma muito importante que as pessoas esperam acontecer é a sede. Por quê? A sede é uma resposta do organismo que já tem uma desidratação. Então, muitas pessoas elas aguardam a sede para beber água. Isso não deveria acontecer. A nutricionista explica que a ingestão de líquidos em geral é fundamental para a hidratação do organismo. No entanto, além de sucos, chás ou outras bebidas, não se deve esquecer de consumir a água pura, que se difere por não ter calorias. A água é o único líquido que hidrata e não tem nenhum tipo de caloria. Então, assim, sucos, chás, é importante. Ajuda a hidratar? Com certeza ajuda, mas a água ainda assim tem que ser intercalado com a água, porque a água é a principal forma de hidratação. Então, como eu disse, ela não tem nenhum tipo de caloria. Já os sucos, além de ter água, ele também, apesar de ter os nutrientes, mas ele tem algumas calorias. Então, por exemplo, para alguém que estiver numa prática de redução de peso, não é tão interessante assim fazer o uso apenas do suco. É importante estar intercalando suco com a água, porque afinal de contas o suco também tem alguns eletrólitos e nutrientes que é importante no verão nessa época, mas não deixar de consumir a água. A quantidade de água a ser ingerida diariamente varia de pessoa para pessoa. As crianças, o corpo delas é formado por volta de 80% de água. Então, elas dependem muito mais de água do que a gente. Então, a gente tem que estar sempre oferecendo água para elas. Crianças por volta de 1 a 3 anos, elas precisam até de 1,3 litro, 1,5 litro de água por dia. Muitos adultos não consomem isso, a gente não pensa que talvez a criança precisa disso. Adultos, por volta de 2 litros, 2,5 litros, vai variar também com se faz atividade física e aumenta um pouquinho essa quantidade. Os idosos também, eles têm uma perda natural de água no corpo devido ao envelhecimento natural do organismo e eles também precisam estar sendo mais hidratados, oferecidos. Inclusive, a falta da palatabilidade de alguns sabores na boca dos idosos, a gente orienta a estar colocando, de repente, um pedaço de fruta na água para saborizar e deixar aquilo mais interessante para que eles não deixem de se hidratar. Outro fator relevante para manter o corpo hidratado é saber escolher o cardápio. Os vegetais são boas opções. Os vegetais, além de nos hidratar, eles têm nutrientes e também eletrólitos que compõem essa hidratação toda. As frutas, principalmente para as crianças, dá água, mas em vez de oferecer suco para as crianças, é muito interessante oferecer as frutas, porque além do líquido, da hidratação dos nutrientes, tem a fibra que contribui, então, para o bom funcionamento do organismo dessas crianças, assim como para os adultos também e os idosos. A água de coco, ela é um líquido muito interessante porque ela é um isotônico natural. Ela hidrata e ela contém os eletrólitos, né? Porque quando a gente perde muita água para o ambiente, a gente não está perdendo só o líquido, a gente está perdendo também eletrólitos, como o potássio, sódio, o fósforo. Então, a água de coco naturalmente contém todos esses eletrólitos. Então, quando você bebe a água de coco, além do líquido, você também já está repondo esses eletrólitos. Então, você tem uma completa hidratação. Raíla ensina uma receita de suco refrescante e hidratante para os dias de calor. Hoje eu vou preparar um suco de frutas vermelhas, que é muito interessante agora para o verão, porque ele leva água de coco, as frutas vermelhas, que são ricas em antocianina, que é um antioxidante, um anti-inflamatório natural. Os antioxidantes estão intimamente relacionados com o envelhecimento, então evita o envelhecimento da pele, que acontece com a desidratação. O maracujá, que é uma fonte excelente de vitamina C, e a água de coco, como eu expliquei, é um isotônico natural. A água de coco tem carboidrato, potássio, sódio, fósforo, então ela já ajuda, ela dá uma acelerada nessa hidratação, né? Então eu vou utilizar 180 ml de água de coco, por volta de uma xícara de chá de frutas vermelhas. Aqui eu estou utilizando o morango, a ameixa, que apesar de a casca ser roxinha, é considerada uma fruta vermelha por conter antocianina, e a melancia, que é uma excelente opção de hidratação agora no verão também, por ser uma fruta que retém
Então, vai uma xícara de chá de frutas vermelhas, o suco de um maracujá, que eu bati, tirei e coei as sementes, com a água de coco, então. É importante não adicionar açúcar, porque não há necessidade do açúcar. A água de coco já tem o açúcar, o carboidrato e além da frutose presente, o açúcar, né, a frutose presente nas frutas. Não há necessidade de acrescentar açúcar. Não há necessidade de coar também. É importante a gente ter, mesmo que aqui na forma mais triturada, o aporte dessas fibras também, que contribui para o bom funcionamento do intestino da gente, dentre outras situações. Então aqui é o suco já pronto, ele rende por volta de 300 ml. E é uma excelente forma agora de hidratação no verão.